Fala, povo querido, graça e paz a todos, amados irmãos em Cristo, e eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Eu quero te mostrar aqui, à luz da Escritura, que a pessoa, quando ela é transformada pelo poder do Evangelho, ela é diferente dos outros. Entenda, ser diferente é uma coisa, não estou dizendo que ninguém é melhor que ninguém, porque a mesma Escritura ela nos mostra que o Senhor Jesus ele não faz acepção de pessoas. O que significa isso? Se falando de Jesus não fazer acepção de pessoas, que não tem ninguém melhor que ninguém, somos todos iguais. Porém, alguém quando é transformado pela palavra de Deus, ele é diferente dos outros. Não estou dizendo que é melhor, estou dizendo que é diferente, vive diferente do que os outros vivem. Por isso, quero chamar a sua atenção a esta mensagem. E tendo a mensagem como referência à luz da Bíblia, você vai descobrir se você já foi transformado ou se precisa ser transformado ainda. Porque no dia a dia, o Espírito de Deus tem mostrado claramente para quem quiser ver que há muitas pessoas de fato na presença de Deus, mas poucas, contadas na ponta do dedo. Poucas foram transformadas. E tendo a mensagem como referência, como falei, você vai descobrir quem já foi transformado pelo poder da palavra e quem precisa ainda ser transformado. Romanos capítulo 12, versos de número 2. O título fala da nova vida, que é exatamente Cristo viver no alguém. A nova vida é um alguém que não vive para si, nem para os outros, muito menos para o mundo, mas um alguém a qual Cristo vive nela, a vida de Cristo nela. Como disse o mesmo autor deste livro certa vez, quando ele disse assim: o viver que tenho na carne, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Me refiro ao apóstolo Paulo. Foi o mesmo autor desse livro, o mesmo escreveu essas palavras. O viver que tenho na carne não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Como eu falei em Romanos 12, 2. Olha a pessoa que já foi transformada, os que precisam ser transformados ainda. Diz assim: e não vos conformei com este século. Queridos irmãos, quando se fala desse século, está se falando do tempo presente. A gente não pode se conformar, por exemplo, com ódio, porque Cristo é amor. Quando Cristo vive no alguém, ou quando ele está no alguém, naquele alguém não pode ter ódio. Naquele alguém, se Cristo está nela, se ela está vivendo essa vida aqui, olhe para mim, redobre sua atenção. Um alguém, quando Cristo está vivendo nela não pode ter ódio, nela tem que ter amor. Agora, se um alguém se diz de Jesus Cristo e um alguém odeia outro, Cristo não está nela. Quem está nela é o adversário e não Jesus Cristo, porque Cristo ama e não odeia as pessoas. Ou seja, a pessoa que está conformada, a pessoa que tem ódio no coração é porque está conformada com o erro. A pessoa, quando Cristo está nela, em vez dela mentir, ela fala a verdade. Mas se a pessoa se diz de Deus e ela mente, ela está conformada com a mentira. A pessoa que se diz de Deus e ela sabe de escândalo, em lugar isso, aquele, em lugar tal, e ela permanece congregando ali, é porque ela está conformada com escândalo. Só você aqui no mesmo Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Como também o livro de Efésios, capítulo 5, verso 7 e 11. E você vai ver que a Bíblia manda se afastar daqueles que causam escândalo ou discórdia. Mas se alguém congrega numa igreja, independente da qual, aonde escandaliza o nome de Jesus Cristo, e aquele alguém continua ali, significa que está conformado com escândalo, não foi transformado ainda. Alguém está numa igreja e ali está dando nome a falar. Se você for no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 7, a Bíblia diz que o Senhor não terá por inocente quem toma seu santo nome em vão. Ou seja,
A pessoa que sabe que o nome do Todo-Poderoso está sendo usado em vão em determinado lugar e continua, está conformado em usar o nome de Deus em vão. Não foi transformado ainda. Se alguém usa o nome de Jesus Cristo para pedir dinheiro, como um monte de igreja fazem aí, são pessoas pregadores que não foram transformados. Não era para estar no altar, viu, senhores? Quem usa a Bíblia para tirar dinheiro das pessoas, quem usa a Bíblia para pedir, não foi transformado ainda. Ora, se não foi transformado, como a palavra mostra aqui, não era para estar pregando, não era para estar no altar. Só vou sair em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 12 e versos 15. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 12 e versículo 15. O mesmo autor desse livro, o apóstolo gentil, ele diz que prefere morrer do que usar o direito dele, o direito de pedir. Ele tinha o direito, mas ele não usou, porque ele disse, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 12 e 15. Se ele usasse o direito dele, ele estaria matando alma e não ganhando alma. 1 Coríntios 9, 12 e 15. Ou seja, quem usa a Bíblia para pedir, para tirar das pessoas, não foi transformado. Não era para estar pregando, não era para estar no altar. Está conformado com a avareza. E as pessoas que sabem disso e ali congregam, também está conformado. Não foi transformado. Seja o pregador, o obreiro, o membro, não importa. A pessoa que está na presença de Deus, envolvido com política, uma sujeira terrível, independente de quem seja, não foi transformado, também não era para estar pregando, ou seja, está conformado com divisão, está conformado com discórdia. A pessoa que está na presença de Deus e bebe, independente se é um membro, se é um pregador, se é um obreiro, um diácono, não importa, também está conformado com o vício, não foi transformado ainda. Entre tantas outras coisas, o adultério e muitas coisas que eu poderia mencionar aqui. E aí eu pergunto para você que está me ouvindo, será que não tem pessoas me ouvindo que está congregando na igreja onde o pregador está conformado com a avareza, conformado com a mentira, conformado com o ódio, conformado com o vício, conformado com a discórdia, com a mentira, entre tantas outras coisas, com a sujeira da política, e por não ter sido transformado, se um pregador não foi transformado, ele não podia estar pregando. Ou seja, se alguém está pregando e não foi transformado porque está conformado com essas coisas, significa que está andando errado. E as pessoas que congregam nessas igrejas estão andando errado também, porque está acompanhando alguém que nem transformado foi, não era para estar no altar. Será que não tem muitas pessoas me ouvindo que estão andando errado e achando que estão andando certo? Porque se não foi transformado, não era para estar no altar. E quem não foi transformado? Aqueles que estão conformados com todo esse tipo de escândalo, dando nome a falar, usando o nome de Deus em vão, um mau exemplo, um mau testemunho, não foram transformados. Por isso estão conformados. Ou seja, se não foi transformado, estão conformados com essas coisas em tantos lugares, não era para estar no altar, quer dizer que estão dando errado. E aí quem está seguindo está dando errado também. Diz com quem tu anda que eu direis quem tu és. Já ouviu essa expressão? Se você está ao lado de pregadores que não foram transformados, está conformado com tudo isso que a Bíblia menciona aqui, você está andando errado exatamente como o seu pastor também, sendo cúmplice do pecado um do outro. E a Bíblia que afirma isso, não sou eu. Por isso a recomendação, não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja que a ordem bíblica, ou exigência bíblica, ou a ordenança bíblica, como você preferir, é que sejamos transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa. Quando você é transformado, passa pelo processo de transformação e renovação mental, que é viver na sua mente o pensamento de Cristo. Aí a Bíblia diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, se alguém não foi transformado, não passou pelo processo de renovação mental, está conformado com tantas coisas como vemos, quer dizer que está vivendo o lado ruim da vida em vez do lado bom. Mas a Bíblia diz que quando você é transformado e renovado, pela renovação mental, você experimenta qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe qual é a boa vontade de Deus?
qual é a agradável vontade de Deus, qual é a perfeita vontade de Deus, está aqui no início, que sejamos transformados, passemos pelo processo de transformação e renovação mental para conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se alguém não passou pelo processo de transformação, de renovação mental, não pode conhecer qual é a boa vontade de Deus, que a gente está vendo o lado ruim da vida. Não passou pelo processo de transformação, não está vivendo o lado agradável, está vivendo as coisas desagradáveis da vida, porque está concordando com as coisas erradas. Não está vivendo a vontade perfeita de Deus, mas o lado imperfeito, o lado humano. Não é Cristo que está naquele alguém, ou o mundo que está nela. Eu não sei se você entende isso, mas a palavra de Deus é como um degrau. E ela vai nos levando, nos aprofundando, nos guiando, nos conduzindo, nos elevando espiritualmente e nos mostrando como um oceano de águas cristalinas, a forma como Cristo quer que nós vivamos nos dias atuais que vivemos. Mas para isso, tem que passar pelo processo de transformação, ser transformado. Do contrário, a pessoa que não foi transformada vai se conformar com tudo. Como a gente vê tanta coisa no altar de tantos lugares e as pessoas acham que é normal. Por que elas acham? Porque não foram transformadas, inclusive o pregador, senão não aceitaria. Se não foi transformado, não era para estar no altar, porque nem transformado foi. O que está fazendo no altar? Está andando errado, as pessoas que seguem estão andando errado também. E a Bíblia que diz, Romanos, o mesmo Romanos, capítulo 16, um pouco à frente, versículo 17 e 18. Também Efésios, capítulo 5, verso 7 e verso 11. Só você ir lá que você vai ver. E eu pergunto, não diria nem para todos. Você que tem uma minoria me ouvindo que foram transformados já. Mas há uma maioria me ouvindo que não foi transformada ainda. Será que você está andando certo ou errado? Para onde será que muitos estão indo? A igreja que muitos estão congregando, pregadores que muitos estão seguindo. Para onde será que muitos estão indo? Porque não foi transformado, estão conformados com política, como falei. Estão conformados com ódio, usar o nome de Deus em vão. Estão conformados com avareza, conformados com escândalo, estão conformados com mau testemunho, estão conformados com mau exemplo, estão conformados com todo tipo de coisa dentro de muitos lugares que chamam de igreja, que na verdade não é. Estão conformados, a gente está vendo aí, estão normalizando tudo. Não foram transformados. Não era para estar no altar. Quer dizer que está andando errado. E quem segue, está andando errado também. Por isso que diz aqui no versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Não devemos pensar de nós mesmos, viver de nós mesmos, andar segundo nós mesmos, mas andar segundo Cristo. E muitos não estão. Por quê? Porque não foi transformado. O que as pessoas pensam, elas acham que está certo. E não é o que a gente pensa, mas é o que esse pensamento aqui nos ensina. E aí, tendo a luz da Escritura como base, você se pergunta quem foi transformado e quem não foi. Quem foi transformado jamais vai aceitar o que muitos estão aceitando. Porém, por outro lado, quem já foi transformado não consegue aceitar, se afasta. E aí você vai descobrir quem foi transformado e quem não foi. Quem está vivendo na verdade e quem está vivendo de teoria mesmo estando na presença de Deus. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo.